Gustavo, é o seguinte, eu acho que a contradição aqui entre forças produtivas e relações de produção, né, vamos dizer, pegando termos marxistas, ela se apresenta de diversas formas na sociedade, né, no nosso meio. Né? Eu acho, particularmente, antes de ir para o André, que o Lula pega no fundamental dessa contradição quando ele coloca o dedo na ferida do Banco Central, entendeu? Eu acho que o Banco Central Independente hoje, ele é a maior expressão da contradição entre forças produtivas e relações de produção. Uhum. Eu acho que esse é o X da questão hoje. Porque quando nós falamos em contradição com capital-trabalho, isso não é um fim em si mesmo, não, sabe? Nós temos que observar um nível de abstração que nos permita entregar uma visão de totalidade dessa contradição interna do capitalismo brasileiro. E quando o Lula fala, olha, esse cara tá me fudendo, esse cara pode me atrapalhar, e o cara escolhe o Banco Central, pessoal, é o Banco Central, é o poder político da burguesia materializado como alvo, eu acho que ele está se demonstrando muito acima da média, eu acho. A gente pode até aprofundar essa conversa em outro momento. Foi quando ele falou isso que subiu o dólar pra caralho? Sim, é só ele falar que sobe. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando o Lula coloca o dedo na ferida do Banco Central Independente, ele está indo no âmago da questão do que ele está colocando, que é o seguinte: olha, não dá para falar em blocos anti-imperialistas, que é o interesse dele, sem que nós não observemos as contradições internas. Ele tem razão, ele tem razão. E fazer movimentos populares em torno da superação dessa contradição. E eu rebato, não rebato, porque eu estou concordando com ele, que o Lula, ao observar o papel que o Banco Central tem na sociedade brasileira hoje, né, ele eleva a um patamar superior à discussão das relações capital-trabalho no Brasil, porque é lá que se dá o fulcro da questão. Eu acho que ele faz esse processo, esse questionamento, e eu concordo nesse sentido. Não, que realmente é um ataque frontal a esses interesses. Sabe o que é o pior, o fato? Não é o teu caso nem de outras pessoas. A maioria dos comunistas do Brasil, que se diz revolucionário pra caralho, aquela coisa toda, nem sabe o que é moeda, meu amigo. E o Lula está apontando o dedo na direção desse negócio. Ou seja, ele está fazendo um apontamento estratégico para a gente. Eu acho que esse apontamento ele é fundamental para que a gente possa pensar essas contradições e pensar esse processo de desenvolvimento mesmo das relações de produção. O que, aí na minha leitura sobre esse processo, não significa necessariamente dizer que existe nesse questionamento uma proposta ou uma ideia de superação dessas relações, porque, querendo ou não, mesmo o Banco Central sendo, né, esse âmago da burguesia em algum sentido, ainda existem outros setores da burguesia que se encontram em outras localidades, em outros setores. Mas, enfim, mas é isso, né? Eu acho, para encerrar esse comentário e fazer uma pergunta para o André, que eu acho que é importante, eu acho que é lá que é o Comitê Central da Burguesia. E eu acredito, pode ser ingenuidade minha, conciliador de classe, eu sou chamado de um monte de coisa, né? Eu acho que é revolucionário o que o Lula está apontando. Tem um caráter revolucionário. Inclusive, se o Haddad chega hoje e fala, olha, eu vou convocar o Comitê de Política Monetária e vamos elevar a meta de inflação a 4,75%. Rapaz, para mim isso é revolucionário. Na atual quadro histórica brasileira, você mexendo nas metas de inflação é revolucionário. Que é o que pode ser feito. É o que a correlação de força permite. Não fala que senão o mercado vai explodir. Pois é, André, exatamente. Isso que ele está falando aí, eu entendo. Entendo todo pelo menos parte do que vem por baixo, do que baseia isso que você está falando. Mas se a gente coloca isso num cenário mundial, a gente, de certa forma, não fode o Brasil. Não, então, eu vou responder essa pergunta para o André. Eu estou questionando assim, o termo revolucionário, porque parece que a gente está aqui. Não, eu entendi. Eu estou querendo usar a mesma gramática que a dele, a minha também, entendeu? Eu entendi. Eu só vou qualificar, porque se a gente usar o termo revolucionário, vai parecer que é uma ruptura. E não é. Você tem literatura acadêmica mostrando que quando sobe a meta de inflação, quando cai, o efeito não é o percebido. Que o pessoal está falando, que vai desancorar as expectativas, todo mundo vai achar que a inflação está explodindo e tal. Qual que é o problema desse raciocínio típico? É assim, ó. Eu tenho inflação de 3%. Se ela bater em 10, ela vai virar de 1.000. Entendeu? Você tem um salto. Não tem nada na história monetária dos países que mostre isso. Nada. A literatura acadêmica, mainstream, coxinha, assim, sabe? Não é revolucionária, né? Ela diz o quê? Até 10% de inflação
Você não tem grande mudança na atividade econômica. Então, todo o drama que fizeram com a Dilma e agora com essa inflação que bateu 10%, pela literatura, isso não é nenhum grande desarranjo. É bom trazer de volta? Mas sabe, não é que a gente está no penhasco hiperinflacionário logo... Não, tem uma distância enorme até chegar ao que foi a Alemanha na década de 20, ao que foi o Brasil nos anos 80, ao que é a Venezuela, ao que foi Zimbábue. Não está ali. Entendeu? A gente não tem que começar a reaprender, né, por uma questão de proteção que foi os anos 80, né? Tem um interesse enorme das pessoas de, os anos 80, tá vendo? A inflação bateu 8%, vamos saber o que ocorreu nos anos 80. Você fala, não, rapaz, ali era 200% ao ano, 400% ao ano, é outra história, outro processo.